Boa noite, pessoal. Eu sou o Thiago Aspe, eu sou o coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas EAD. E hoje a gente vai trocar ideias sobre coisas pertinentes ao curso que vocês escolheram para se matricular e, enfim, correr essa jornada aí junto com a gente. Agora, no primeiro momento, a gente separou aqui a Ana Gomes falar um pouco sobre a faculdade. Depois disso, a gente vai ter um bate-papo com o professor Rodrigo. Na sequência, aí eu falo sobre alguns desafios que a gente tem neste curso e em como se preparar para ele, que é bem importante a gente ter uma ideia de onde que a gente está se metendo aí, né? E aí, por fim, a gente vai ter uma noção de como que é o ambiente virtual. Tá? Então, hoje a gente não vai entrar em coisas muito técnicas, mas mais nessa essa ideia de como que é um curso virtual e esse desafio de estar estudando algo técnico nessa modalidade. Tá? Então, vou passar a palavra para a Ana aqui para ela falar um pouquinho sobre a faculdade. Boa noite. Então, como o Thiago falou, eu sou Ana Cristina Gomes, eu sou supervisora da graduação na Faculdade de Florianópolis e vou estar aqui junto com a equipe de coordenação, né, para apoiar vocês nesse desafio dessa graduação. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Senai, né? O Senai é uma instituição bastante consolidada, que está no estado de Santa Catarina, em diversas unidades. A gente atua não só com educação, mas com a parte de serviços técnicos e tecnológicos, metrologia, né? Toda a parte de pesquisa também, onde a gente tem os institutos de inovação e tecnologia, e a educação, que é, na verdade, o objeto de criação do Senai, né? Quando o Senai foi criado pelas indústrias, né, para complementar a educação que era ofertada pelo governo, né, mas então para fazer uma educação diferenciada para a formação profissional. O Senai, atualmente, a gente está instalado no estado de Santa Catarina, a gente tem 66 unidades, né? Se a gente for avaliar todas essas unidades, nós temos 584 salas de aula, laboratórios tecnológicos, temos as unidades móveis também, né? E essa infraestrutura, entre essas 66 unidades, nós temos a unidade aqui que a gente está instalado, que é a unidade Florianópolis. Esse escopo de atuação de educação do Senai, né, em 2018, nós ofertamos desde a educação básica, né, até os cursos técnicos, a educação profissional, educação superior, pós-graduação. A gente tem aí, foram 253 mil matrículas no ano passado. Em educação superior, a gente realizou 2 mil matrículas no ano passado. E aqui na faculdade, né, a nossa estrutura de faculdade, né, a faculdade de Florianópolis, são 5 faculdades no Senai, no estado, né? Nós temos o que a gente chama de mantenedora, que é a direção regional, que é a unidade principal do Senai, né, que define todas as diretrizes de atuação de educação superior, né? Todas essas diretrizes, né, são padronizadas e regulamentadas para o estado inteiro, para as 5 faculdades. Ana, o que é legal comentar disso é que se a gente tem um aluno, por exemplo, que faz o mesmo curso de vocês lá em Chapecó, ele vai poder ir na faculdade lá de Chapecó e fazer o curso exatamente das mesmas coisas que vocês vão estar estudando aqui na matriz aqui de Florianópolis, tá? Mais adiante, depois eu até vou falar um pouco sobre o projeto integrador, que é um projeto que ele mobiliza todos os conteúdos, os conhecimentos do curso. E aí, por exemplo, pode ser que vocês... eu conheci um colega que é lá de Chapecó e eu quero fazer o projeto integrador com ele. Pode ser feito. Acho que a gente tem que se experimentar nesse mundo, né, de trabalhar virtualmente, porque o mercado de trabalho tem isso também. Então, é uma coisa legal a gente ter essas 5 faculdades hoje, 5 unidades espalhadas pelo estado, que pode nos proporcionar essa vivência, né? Eu acredito que tem uma maioria de alunos de vocês que deve estar trabalhando, mas viver essa coisa de fazer, por exemplo, um software virtualmente com uma pessoa de outro local, né, de outro país que a gente vê hoje em dia, acho que é legal a gente experimentar nesse campo, né? Até
tecnologia está aí para permitir justamente isso, né? Então, essas são as faculdades que a gente, que atualmente estão com atividades, né, e concursos, né? Faculdade de Blumenau, de Chapecó, Jaraguá do Sul, Joinville e a nossa faculdade aqui em Florianópolis, né? Então, todos os cursos, né, em algumas faculdades, o Análise e Desenvolvimento de Sistemas é o curso que nós ofertamos aqui no CTAI, né? A gente tem um curso novo também, que é o curso de Segurança da Informação, que é presencial, mas que está em campanha e que ainda não iniciou. A Faculdade de Senai de Florianópolis, ela teve o credenciamento como faculdade em 2002, né? O credenciamento como EAD em 2005, e a gente passou pelo processo de recredenciamento, né, onde o MEC vem, reavalia, né, entrevista, avalia toda a estrutura, em dezembro de 2018. Esse projeto do EAD ele passou pela avaliação do MEC, né, pelo projeto do MEC, e a gente teve autorização, a portaria de autorização para começar o curso, saiu, acho que em abril ou maio desse ano. Então, por isso, nós é o primeiro curso EAD do Senai do Brasil, né? Então, a nossa faculdade aqui, a gente atua com a graduação tecnológica, pós-graduação e com a extensão profissional. Na graduação, como eu falei, né, a gente tem uma análise e desenvolvimento de sistemas presencial, que o Tiago também é o coordenador, e o EAD, que é a turma, é o curso que vocês estão começando agora, né? O curso superior de segurança da informação é um curso que está em campanha, né? A gente ainda não está trabalhando nas matrículas, né? E o curso de gestão da produção industrial também. A nossa estrutura aqui de faculdade, né? A gente tem são 6 salas de aulas, 9 laboratórios de informática que muitas funcionam como sala de aula, né? Os laboratórios didáticos, a gente tem uma biblioteca que vai estar disponível para vocês o tempo todo, né? A gente tem a bibliotecária vai explicar depois como funciona. E é isso. O nosso ambiente, então, vai estar aberto para vocês, apesar de ser o nosso curso CEAD, a gente vai estar aqui à disposição de vocês também para estar atendendo, né, conforme vocês precisarem. A gente programou, como o Tiago falou, uma conversa com o nosso professor, que é o professor Rodrigo, que ele vai falar um pouquinho desse mundo da tecnologia, né, e do impacto que isso está trazendo para as nossas vidas e a importância que estar fazendo uma formação nesse sentido. Eu vou passar aqui para ele. Cheguei, Rodrigão. Com licença. Obrigado. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Prazer. Meu nome é Rodrigo. Eu sou professor aqui da faculdade e também coordeno o curso que é o MBA em Gestão de Equipes de Alto Desempenho. E aí hoje, então, preparei para vocês para falar um pouco desse mundo binário, né? Então, sejam todos muito bem-vindos ao mundo binário da Faculdade Senai Florianópolis. Inicialmente, então, gostaria de convidar vocês a fazer parte da construção desse mundo, de sistemas e tecnologias que poderão, no futuro, fazer diferença na vida das pessoas. Claro que todo início de jornada ele é repleto de expectativas, principalmente por causa da escolha de vocês, né? Vocês fizeram uma escolha onde a análise de sistemas está em praticamente todas as áreas do conhecimento. Então, ou seja, medicina, direito, engenharia, educação, psicologia, todas essas áreas têm tecnologia que estão fazendo a diferença na vida das pessoas. E, claro, queria mostrar para vocês uma frase que é um momento fantástico para ser estudante de tecnologia. Parabéns, então. Isso é uma frase do Satya Nadella. O Satya Nadella é CEO da Microsoft. E a Microsoft é um grande exemplo para falar, então, desse mundo exponencial. Quando a gente está falando de mundo exponencial, falar um pouco, então, né, do primeiro Windows. Há praticamente 35 anos atrás, foi desenvolvido o Windows 1.0. Para rodar esse sistema operacional, corrija se eu estiver errado, por favor, aí, Thiago. Para rodar esse sistema, precisava de 256 KB de memória RAM. Isso? Bom, hoje, para rodar um sistema operacional do Windows, a gente está falando o quê? 1 GB, 2 GB, ou seja, 1 milhão, gente. 2 milhões de kbytes para rodar esse sistema operacional. Então, por isso que o mundo ele é exponencial, o mundo da tecnologia, lógico.
Quando eu fiz esse Windows, né, com 256, o próximo não foi com 257 nem 258, dobrou, 512, e assim sucessivamente. Se não fosse a tecnologia exponencial, para estar falando de um Windows com 1 GB, 2 GB, nós teríamos que estar no ano de 2800, 2900, né? Então, essa é a grande diferença da tecnologia exponencial, e por isso que quando vocês pesquisarem, tem muitos lugares que falam o mundo é exponencial. Lógico que trazendo para a nossa realidade de seres humanos é um pouquinho diferente, porque a nossa configuração mental, a forma que nós organizamos o nosso pensamento, ela continua sendo linear. Ou, no máximo, para aquelas pessoas mais descoladas, não linear, né? Ou seja, também, se o mundo da tecnologia é exponencial, a escolha que vocês fizeram é uma escolha de oportunidades e desafios também dentro dessa proporção exponencial. E, Rodrigo, só para a gente meio que ilustrar isso no dia a dia, né? Há alguns anos, década de 90, a gente tinha, por exemplo, as empresas com um data center e a equipe de TI totalmente separada, né? Umas pessoas responsáveis pela infraestrutura, né? O hardware, e outras pela parte de software e desenvolvimento disso, né? Como é que é hoje, né? A gente vai numa empresa, está tudo na nuvem, precisa de uma pessoa para cuidar da parte de infra, e a parte de software, às vezes, até as pessoas que trabalham nos outros setores da empresa já estão resolvendo, né? Então, tem um cara no setor de engenharia que manda bem lá em Core ou em algum outro software que está resolvendo problemas para o próprio negócio da empresa, né? Ou para dentro das outras áreas da empresa. Então, isso é um baita do impacto que o Rodrigo está trazendo aqui, que algumas pessoas ainda com um pensamento linear resistem, né? Você vê ainda empresas tendo um data center lá, mas, cara, e qual é o custo disso? Então, uma coisa bem impactante. Né? Não, e muito legal isso, né, Thiago? Porque hoje, quando a gente fala de tecnologia, praticamente, né, bilhares de pessoas têm acesso à tecnologia. Antigamente, né, um computador era restrito para um diretor, o CEO da empresa. Hoje, qualquer departamento, qualquer setor tem, né, pelo menos uma CPU ali funcionando. Né? E aí, lógico, dentro desse mundo, desses desafios exponenciais, a gente poderia pensar um pouco também, né, Thiago, na influência e o impacto da tecnologia nas nossas vidas. Então, essa nossa relação com as tecnologias ela é tão grande que hoje em dia, às vezes, tu liga para uma pessoa e ela diz assim, eu não posso falar agora porque a minha bateria está acabando. Opa! Minha bateria está acabando. Vocês conseguem perceber essa relação com a tecnologia? Ela é tão forte já com o ser humano que ele fala que a bateria não é mais do smartphone, é dele mesmo. Espera aí que eu vou me ligar na parede aqui para dar uma carregada. Só um minutinho, vamos dar uma carregada. E daqui a pouco eu volto. Mas então, é isso que eu acho que vocês precisam perceber. É um mundo de muitas oportunidades. Agora, como qualquer área do conhecimento, inclusive a área de análise e desenvolvimento de sistemas, tem que ser um bom profissional. E lógico, a faculdade, ela não é uma fórmula pronta, não é um micro-ondas que vocês vão apertar um botão e em 2 minutos todo mundo vai ser fera. Então depende de vocês. Eu acho que vocês têm que perceber que vocês são, digamos assim, os protagonistas da formação do conhecimento de vocês. Principalmente quando a gente fala de um curso IAD, organizar uma rotina de estudos, uma rotina de pesquisa, acaba sendo um grande diferencial para esse mercado altamente competitivo. Claro, gostaria de salientar de novo, né, Thiago? As oportunidades são muitas. Aqui, principalmente, quando a gente traz a realidade de Florianópolis, né? É um polo que necessita muito de profissional da área de tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, para ser um diferencial, não é simplesmente hoje um certificado que vai fazer essa grande diferença. Rodrigo, e aí vem um formato que a gente está organizando. A gente organizou o curso e o presencial aqui, o análise presencial já vivencia, que a gente não está focando o estudo, nem direcionando o estudo de vocês para determinada linguagem de programação. Vamos aprender Java. Tá, vai ter que aprender Java. Mas a ideia é entender o core de como se faz um programa, de como se desenvolve. O que eu tenho que utilizar de tecnologias para desenvolver um software? É pegar um problema e identificar quais são as possíveis soluções para ele. E não simplesmente, eu sei Java, eu vou fazer tudo em Java. Então, a gente está tentando passar isso de uma forma que vocês consigam enxergar que é melhor aprender a estrutura de como se desenvolve um software do que eu me especializar numa linguagem de programação. Há uns anos atrás, a gente tinha, por exemplo, muitos softwares desenvolvidos em Delphi. Eu vivenciei aqui na faculdade de uma grande empresa de tecnologia precisando de desenvolvedores em Delphi. Tá,
tem que ter especialistas em Delphi. Tem 30 vagas, inclusive. Eu vou focar em Delphi? Eu vou estudar Delphi? Ou eu estudo como que se faz a estrutura de um software, e aí eu poderia, sabendo isso, me candidatar àquela vaga. Não só, por exemplo, me dedicar e aprender a Java. Se eu entendo a estrutura total de como se faz um desenvolvimento, eu posso ir para qualquer linguagem de programação. Então, a ideia do curso é preparar vocês para que tenham essa diferença do mercado de trabalho, porque hoje em dia no mercado de trabalho está extremamente, com muitas pessoas, inclusive vocês veem isso nas vagas de emprego, que a gente até brinca, né? A mosca branca de olho azul, o cara tem que saber um monte de coisa. E a galera que está estudando aqui embaixo, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer? Cara, eu tenho que saber isso aqui. Eu disse, não, calma. Vamos estudar a estrutura que é necessária para poder chegar a esta especialização que eles estão precisando. Tá? Então, a ideia é bem isso que o Rodrigo traz aqui, é ser esse peixinho que entende a linguagem de programação nesse formato aí, né? Não, e está muito na moda agora, né? Fora da caixa, fora da curva. Eu acho que para ser esse profissional de destaque, sim, só com muito estudo e com muitas pesquisas. Sim. A gente vê pela nossa realidade dos nossos professores, sempre fazendo curso, sempre se atualizando. E lembrem-se, gente, né? Para quem já fez, de repente, um vestibular numa federal, a gente não sai da escola e simplesmente vai lá e faz a prova. A gente estuda muito. Não existe fórmula pronta. Não se esqueçam disso. E aí, claro, para isso, queria dizer que eu, Thiago, toda a equipe da Faculdade Senai Florianópolis, estamos à disposição de vocês para construir essa jornada de vocês, com que vocês sejam esse profissional diferente nesse mercado altamente competitivo. E aí, Thiago, até para finalizar, assim, eu acho que é muito bom pensar, né, o porquê da escolha que vocês fizeram. Por que vocês escolheram esse curso? Acho que sim, é um curso extremamente promissor, e a partir do momento que vocês se dão conta dessa escolha e de como vocês precisam se engajar, né, vocês nunca mais serão os mesmos. Né? Então, acho que hoje vocês estão abrindo uma porta que jamais ela será fechada. Assim. Até queria parabenizar vocês pelas escolhas mesmo. O Rodrigo podia fazer o curso com a gente, né? Com certeza, eu gostaria. Queria Legal. agradecer a Legal, oportunidade. Rodrigo. Não sei se Obrigado. alguém tem alguma pergunta, gostaria de falar alguma coisa. Primeiro dia assim, né, pessoal, mais nervoso. Não, é né? isso aí. Enfim, estou Vamos sempre adiante. aqui na sala, sempre à disposição, sempre que vocês quiserem, né, podemos trocar e-mail aí, contem comigo. Um grande abraço a todos e parabéns pela escolha de vocês. Valeu, Rodrigão. Obrigado, cara. Passa o apresentador ali, por favor, cara. O apresentador. Beleza, vamos lá. O que eu tenho hoje aqui para a gente trocar uma ideia, um pouco antes de entrar na parte do curso, perguntas até meio que lançadas pelo Rodrigo, né? Como que eu me preparo para estudar EAD? E como que eu aprendo? Porque cada um tem uma maneira. Mais adiante a gente vai trocar uma ideia aqui. Vamos ver assim, como que eu me preparo para estudar? Primeira coisa é um perfil para estudar à distância. Eu acredito que vocês tiveram essa dúvida. E agora, faço presencial ou faço à distância? Alguma condição de vida, né? Pô, estou trabalhando o dia inteiro, não adianta, vou ter que ir para a distância. Como que eu faço isso? Tá? Bom, primeira coisa é ter organização. Tem que ser organizado. Eu não sou organizado, Thiago, minha mesa é uma bagunça, cara, eu me perco com papel, etc. Vamos forçar para que dentro da sua bagunça você se encontre. Tá? É muito importante a gente controlar o tempo que a gente tem para estudar. Tá? Isso é uma disciplina bem exigente. Vai ter que procurar um momento para poder estudar. Porque assim, quem é responsável por parar tudo que está à sua volta e estudar são vocês. Eu, infelizmente, não tenho como lá pegar vocês pelo braço e dizer, cara, vai estudar. Não vai dar. Isso é uma coisa que vocês têm que ter consciência. Outra coisa é proatividade. Tá? Essa proatividade não é a proatividade em vou começar a estudar. Porque, na minha cabeça, depois que você já entendeu que está organizado, eu tenho que ter proatividade para quê? Para me antecipar às solicitações que existem no sistema. Tá? Vocês vão viver pendurados no ambiente virtual. O ambiente virtual vai ser o guia de vocês para estudar. Então, tem que estar se antecipando ao professor. Lá no ambiente virtual, depois eu vou mostrar, que tem uma sequência de conhecimentos que vocês vão precisar estudar para vencer o conteúdo de uma unidade curricular. Unidade curricular é igualmente a disciplina. Tá? Então, vocês vão ter que ser proativos a olhar. O professor está dando numeração lá na parte de fundamentos da computação. O que vem depois?
Tá? Isso é se antecipar o professor e já vir com uma base do que eu preciso aprender. Muito importante vocês terem consciência do papel de vocês neste aprendizado. Tá? Onde que eu sou responsável? E eu digo, vocês são muito mais responsáveis por aprender do que eu e do que os professores. Porque a gente é apoio. Tá? Claro que a gente vai estar aqui sempre que vocês precisarem. Mas eu e o grupo dos professores, a gente está aqui para ajudar vocês a avançar no estudo que vocês vão se impor. Tá? Esse é o papel de vocês. Automotivação. E aí vem a pergunta do Rodrigo. O que eu estou fazendo nesse curso? Tá? Eu garanto que tem alguém no grupo que, assim, eu vou desenvolver um software porque eu achei uma ideia muito interessante, eu preciso botar esse software para vender. Que seja essa a automotivação de vocês. Botem isso num papel, num post-it, cola na geladeira, cola na parede, escreve na carteira, no celular, sei lá. Mas não esqueçam desse foco que vocês têm que ter para alcançar, né? Essa meta de vocês aí. Tá? Mais uma vez, disciplina, né? Administrar o tempo de vocês, o ritmo de aprendizagem. E isso vem de encontro com a minha segunda pergunta ali, né? Como que eu aprendo? Então, a gente tem que identificar. Estou lá em casa estudando, eu separei das 2 horas da tarde até as 3 horas da tarde, caso a pessoa não esteja trabalhando. Mas tem um dia que o cara não está bem, né? E aí, como é que faz naquele dia? É melhor, então, deixar aquelas 2 horas e fazer alguma coisa que te dê uma descanso mental, né? uma aliviada na cabeça, e depois retome novamente. Então, tem que encontrar o ritmo que cada um tem aí. Certo? São coisas que vocês vão descobrir um pouco com o tempo. Tá? A gente está conversando, vocês estão vindo interessados no curso. É difícil de achar isso no começo, tá? Não é uma coisa muito fácil, mas a gente tem que começar com isso aqui que tem nessa imagem, né? De agendar um tempo para estudar. Mesmo que eu não siga aquilo religiosamente, a gente tem que ter pelo menos anotado isso em algum lugar para poder seguir. Tá? Isso é bem importante para poder ter um norteador. Tá? Uma dica legal é não deixar nada pendente no ambiente virtual. Se algum professor deixou uma atividade e, porventura, tu não conseguiu atender, tenta o quanto antes atender. Tá? Para um pouco lá no final de semana, conversa com o professor, pede tem um prazo maior para entregar, mas não deixa as pendências embolarem, porque o que a gente está estudando, elas vão se concatenando, elas vão se somando. E se eu deixar de entender alguma coisa para trás, vai prejudicar o teu desenvolver mais adiante. Tá? Uma coisa legal de fazer é usar mapa mental ou algum esquema que vocês quiserem inventar, sabe? Usar caixas, associar ideias, anotar papéis em post-it ou dicas em post-it. Eu me lembro quando eu estudei gerenciamento de projetos com o PMBOK, a minha mãe disse que eu estava doido, porque eu colava as folhas de A4 nas paredes do quarto, meu quarto era virado em folha de parede. Né? A minha mãe disse, meu menino está doido. Não tinha post-it na época. Então, assim, foi um jeito que eu encontrei de criar o meu esquema de aprendizagem. Né? Às vezes eu estava deitado lá, pronto para dormir, eu acendia a luz para olhar alguma coisa que estava colada ali na parede, porque tinha prova ou alguma coisa no dia seguinte. Então, essa coisa de você criar o seu próprio esquema de estudo é interessante de conseguir. Tá? O ambiente virtual deve ser acessado diariamente, mesmo que não tenha nada para fazer. Entra lá para dar uma olhada. Tá? Nem que seja para reforçar aquilo que vocês já estudaram. Uma coisa bacana, acho que a Ana já conversou e perguntou, se vocês todos autorizarem, a gente cria um grupo de WhatsApp e assim vocês vão se comunicar. Eu acho que essa rede de contatos entre vocês, ela é legal para aprender. Porque daqui a pouco algum colega inventou uma forma de estudar diferente que eu ainda não descobri. Conversa com um colega, conversa no grupo. Poxa, estou com dificuldade de entender aqui uma parte de web design. Alguém consegue isso aqui? O que é o tal do HTML5 e tal? Então, é legal. Se a gente conseguir criar esse grupo, isso ajuda a todos. Tá? Mas é importante criar a rede de contatos, mesmo que fique só entre vocês. Querem fazer um grupo só dos alunos? Podem fazer também. Acho que é bem válido, certo?
Essa imagem aqui eu trouxe ela para ilustrar um pouco assim de uma pessoa bem certinha, né, que está sentada estudando de olho no relógio o tempo que ela tem que estudar, criando gráficos e mapas daquilo que ela precisa aprender. Então, ela é meio que um objetivo. Assim. Se conseguir chegar a isso, vocês vão ver que o resultado do aprendizado de vocês vai ser muito bacana. Tá? E aí, algumas dicas bem importantes. Né? Como já falei, acessar o ambiente virtual diariamente, cumprir com as atividades do cronograma que os professores estão postando para vocês. Tá? Isso é fundamental. Essa sequência de atividades já é pré-planejada para que vocês cheguem a um resultado final interessante. Tá? É importante ser pontual e vir em todas as aulas presenciais. Opa, espera aí, o curso não é EAD? Pois então, primeira coisa, tem uma portaria do MEC que obriga que as provas sejam presenciais. Certo? Depois eu até vou mostrar a portaria para vocês aqui. Então, aí já não começa que não dá para ser 100% EAD, né? Não tem como ter prova. O que a gente fez para ajudar? Mais adiante a gente vai falar pelos tipos de aprendizado. Cada pessoa tem uma maneira de aprender. E a gente percebe que a grande maioria das pessoas são visuais ou sinestésicas. Depois eu explico melhor o que é isso. Então, para que a gente possa atender as pessoas que são visuais e sinestésicas, principalmente nas unidades curriculares que são mais complexas, a gente colocou uma aula a mais presencial. Tá, legal, eu me viro bem lá no ambiente virtual, mas quer vir aqui, sentar e falar um pouco com o professor? Ou, por exemplo, em Fundamentos da Computação e Sistema Operacional, você vai ter que ir lá entender como é que instala um sistema operacional num computador. Você tem que entender como é que são as peças internas do computador. Uma pessoa sinestésica ela tem que tocar nisso, ela tem que enxergar, ela tem que executar isso na prática. Então, eu botei lá uma aula especial com o professor Juliano, depois a gente apresenta ele para vocês, para que a pessoa possa ir lá e tocar nisso, enxergar e olhar, ou sentar com o professor Juliano e tentar entender melhor como é que é o funcionamento daquela parte ali, naquela disciplina ou naquela unidade curricular. Então, depois eu vou mostrar o calendário aqui, vai ver que a gente colocou lá pelo menos uma aula nas disciplinas, nas unidades curriculares que a gente acreditou que precisa desse contato maior. Tá? E aí, aqui, a gente vai conversar um pouquinho como que eu aprendo. Tá? Depois eu dou a palavra para nós, tá, colega, para a pergunta. Como que eu aprendo? Isso aqui vem dentro da metodologia, dentro da estratégia que a gente usa aqui no Senai. Então, eu queria convidar a nossa coordenadora pedagógica, a Ana Cravo, para sentar um pouquinho comigo aqui, que, de repente, ela pode me ajudar, ela entende bem disso. Senta aí, Ana, fica à vontade. Então, as pessoas têm várias maneiras diferentes de aprender, né, Ana? Algumas mais visual, outras mais auditivas e outras mais sinestésicas, e algumas é mais na leitura e escrita, né? É isso, né? Boa noite. Eu sou a coordenadora pedagógica de vocês, sejam bem-vindos ao Senai. Então, assim, acho que até é bom contextualizar um pouquinho que a gente passou por uma temporada de planejamento para chegar aqui e dar as boas-vindas para vocês. Então, assim, quando a gente pensou nessa questão de trazer como uma pessoa aprende, é porque a gente tem identificado na nossa vivência em sala de aula que a questão, às vezes, impacta que alguns alunos, a maioria dos nossos alunos, eles são visuais. A gente já fez algumas pesquisas aqui dentro com os nossos alunos e a gente percebeu que essa questão de trazer uma imagem, de o professor destacar uma imagem e, através dela, tentar trazer a atenção de vocês funciona, tá? E que poucos alunos são auditivos. E o que a gente percebe é que as nossas aulas, a maioria, são expositivas dialogadas, né? Que o professor fica aqui na frente, falando muito, e muito tempo, e o que acontece? A atenção de vocês se dispersa. Tem estudos comprovando que nós adultos, a gente consegue prestar atenção no máximo por 20 minutos. Então, assim, a gente às vezes até tem que dar uma quebra, né, para verificar se vocês estão entendendo e compreendendo o que a gente está passando para vocês. E até quando a gente pensou nisso, a gente também está na ideia de fazer um teste para a gente identificar aqui quem são as pessoas que aprendem vendo, as que estão... Se a gente falar e ficar no celular, mesmo assim não vai afetar e vai conseguir entender isso. E tem algumas outras que precisam, sim, escrever, desenhar, fazer um mapa mental, como o Tiago falou, né? Porque assim consegue perceber a forma de entender aquilo que o professor está passando. Para vocês vai ser um desafio maior,
porque o curso de vocês é EAD. Eu não sei se vocês já entraram no ambiente virtual. Se alguém aqui já entrou no ambiente virtual, já verificou a primeira aula do Juliano, quando ele estava explicando, alguém já entrou? Conseguiram entrar e perceber? Então, assim, a facilidade é porque vai ter alguns vídeos para ajudar vocês no sentido assim, a gente pode ir e voltar, né? Então, assim, porque aquilo que o professor não falou, eu vou voltar no vídeo e vou compreender de novo. E tem a questão da leitura também. Então, assim, muita coisa vocês lerão. E, assim, vai ter o professor com aquele horário lá para verificar e ajudar vocês em algumas dúvidas. Mas, assim, a partir do momento que vocês se identificarem o tipo de forma de aprendizado de vocês, vocês poderão criar estratégias para auxiliar e a gente também poderá criar estratégias para auxiliar vocês nesse ambiente virtual. Até a Ana falou da gente ter essa informação de vocês, então depois eu vou pedir para que vocês entrem no ambiente de teste do VARC. Eu vou explicar um pouco melhor o VARC aqui. Para a gente ter a informação de como que vocês, na turma, aprendem. E isso vai ser uma informação passada para os professores, e aí eles vão criar os materiais de estudo baseados nisso. Eu até botei essa imagem da briga aqui, porque eu passei por muita briga com isso. Então, eu ia para as aulas, o professor fazia essa aula que a Ana comentou, botava um monte de texto e slide, e ficava falando, e eu sou uma pessoa extremamente sinestésica, eu tenho que executar. O meu pai morria de medo de mim quando eu era pequeno, porque eu pegava as ferramentas dele e saía destruindo tudo pela casa. Eu tinha que estar executando as coisas para aprender, né? Eu ouvia ele fazendo, eu queria aprender. Então sempre foi uma briga para mim, e eu nunca imaginei que existia esse tipo de teste, né? Esse tipo de abordagem, né? Só para contribuir também, assim, quando o Tiago diz que ele é sinestésico, nessa questão que vocês serão alunos EAD e tem a questão da organização, se vocês se identificarem como sinestésico, vocês vão ter que criar um ambiente favorável, que não tenha barulho, que seja silencioso e que vocês consigam concentração. Porque se vocês estiverem, por exemplo, numa sala como tem aqui o fluxo ali de carros ali passando, se tem muita gente circulando, provavelmente vocês não vão conseguir se concentrar na leitura ou no vídeo que vocês estarão assistindo. Então, assim, são coisas que vocês, ao longo do processo de aprendizagem de vocês terão que focar. O V do VARC é visual, obviamente, né? E aí tem algumas dicas no slide de que a gente precisa fazer quando a gente é visual. A gente tem que treinar, anotar, olhar muita imagem, olhar gráficos que expliquem o conteúdo, né? Então, e a gente tem que tentar... Geralmente são pessoas que conseguem, por exemplo, gravar as coisas enxergando, por exemplo, o rosto de alguém, não decora o nome, mas olha para o rosto da pessoa e lembra dela sempre, né? Ou faz esquemas, né? Ou faz desenhos, faz, como eu falei, mapa mental, e aí fica olhando o mapa mental com todos os conteúdos lá que tem, né? Então, esse é o V de visual. Depois a gente tem o auditivo. As pessoas auditivas até é bem raro ter, né? Então, no caso da faculdade aqui, a gente tem, acho que 12, com vocês vai virar 100 e tantos, mas era 120 alunos, na verdade. Nós tínhamos 12 pessoas, então é bem baixo, assim, né? É aquela pessoa que pode fechar o olho e ficar escutando que ela aprende, tá? É a pessoa que pode escutar podcast à vontade, que vai conseguir absorver, tá? A outra é a sinestésica, aí como eu estou falando, assim, uma característica bem grande é ter que executar as coisas. Tá? Vai lá, começa a escrever um programa e vai tratando os erros que vai dando ali na ideia. Né? É um jeito que a grande maioria até aprende, assim, né? E daí, nesse caso, se o professor ficar só no blá, 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 não consegue chamar atenção, né? Porque a pessoa tem que executar e fazer alguma atividade manual que o cérebro consiga desenvolver. Tá aí os exercícios e as atividades que vão ser postadas lá no ambiente, tá? Então, quem se identificar como um número mais alto de sinestésico vai ter que executar as atividades para poder aprender. Então, eu deixei aqui o link, tá? Esse documento aqui vai ser depois disponibilizado no ambiente virtual para vocês. Eu deixei o link e o QR Code para quem quiser acessar. Eu solicito que vocês, depois que fizerem, mandem para o meu e-mail o resultado. O resultado ele sai direto ali na tela com um grau de cada um dessas letras que a gente está vendo aqui, né? E às vezes dá equilibrado. Tá? Isso é interessante. Interessante olhar, porque se é equilibrado, quer dizer que a maioria das coisas que forem, né, postadas e lançadas, você vai conseguir absorver. Tá?
eu queria falar um pouquinho sobre como que é o curso que vocês estão se prontificando a fazer. Tá? Como é que funciona o curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas EAD e o presencial também. Tá? O presencial ele funciona com esse mesmo formato. Então, num primeiro momento, e até são o primeiro ano e meio, vocês vão se formar em desenvolvedores. Você vai, inclusive, ter um certificado parcial de desenvolvedor, tá? Com um CBO reconhecido pelo governo. Então, você vai estudar todas as disciplinas, todas as unidades curriculares que te formem como um desenvolvedor. Poxa, mas não está estranho isso? Primeiro eu vou aprender a programar para depois fazer uma análise de requisito, fazer um levantamento de informações de como o sistema vai acontecer? Tá, realmente está invertido. No segundo momento, você vai estudar tudo aquilo que tem de análise. Tá? Como que faz aí a estrutura de um organograma, de uma empresa para poder ser tratado num possível sistema, como que a empresa funciona, a gente pode ver, a gente vai ver isso também, né? Os processos, como que eu vou computar um processo, eu tenho que estudar antes, né, de como é que esse processo funciona. Então o curso ele está antecipando, trocando, né, a parte de programação antes para depois essa parte de análise. Por que isso? Porque existe uma ansiedade muito grande em aprender a programar. É uma coisa até difícil de controlar, principalmente na galera que está no presencial aqui. Geralmente eu escuto a galera vir até mim assim, pelo amor de Deus, cara, que linguagem é essa? Não estou entendendo nada. Calma, cara. Calma, que primeiro a gente tem que aprender a se acalmar e entender o core de como é que se faz um desenvolvimento. E a partir disso você vai estar entendendo mais adiante como que é a análise. Porque aí você vai, poxa, eu estava fazendo errado lá, então eu estava fazendo levantamento de requisitos e imputando requisitos para dentro do meu sistema sem consultar o meu cliente, ou sem validar esses requisitos com o meu cliente. Né? Então, é legal a gente primeiro experimentar uma forma de desenvolver erradamente e depois fazer a correta. Se a gente for empresa fora, a gente vai ver que a grande maioria das empresas elas têm muita gente autodidata como programador e eles não fazem a mínima ideia disso que a gente está falando. Tá? Nunca fez uma entrevista com alguém para identificar o que precisa ser imputado num sistema. Ou, às vezes, faz, mas não faz da maneira que realmente deveria ser feita. Então, assim, a gente mudou esse formato, né, colocou nesse formato estranho até, justamente para priorizar a parte de aprendizagem. Tá? E lá, quando você terminar essa segunda fase, claro, você se formou em analista e desenvolvedor de sistemas, mas você também tem um certificado individual, né, um certificado de analista. Tá? Então, você vai ter 3 certificados, né? O certificado de analista nas últimas fases, nas primeiras de programador e, por fim, lá o diploma de analista e desenvolvedor de sistemas. Tanto o EAD quanto o presencial eles são nesse formato. Tá? Então, eu botei um slide aqui mostrando quais são as unidades curriculares que a gente tem essa divisão, para ficar bem claro. E, inclusive, na segunda fase tem uma coisa estranha que vocês fazem só 3 unidades curriculares. Vocês vão fazer a unidade curricular de programação orientada a objeto e de criação e manipulação de banco de dados. Tá? Então, essa parte, esses 3 primeiros semestres que vocês vão discorrer, eles vão ajudar vocês a saber como se desenvolve o sistema. Tá? Como que se programa um sistema. E tem as unidades curriculares transversais, né? Pois então, tem as unidades que a Ana está falando, que elas são transversais, como, por exemplo, a de métodos e técnicas de pesquisa. Aonde que eu pesquiso a informação correta, né? E como que eu executo uma pesquisa? Como que eu vou chegar para uma pessoa interessada em desenvolver, ou uma pessoa que está interessada em investir num software que eu estou pensando em programar? Como é que eu faço essa abordagem? Quais são as perguntas que eu tenho que fazer? Lá em métodos e técnicas de pesquisa, a gente vai descobrir a maneira acadêmica de executar esse tipo de ação. Tá? Eu coloquei aqui o CBO, né, para a gente poder ter acesso a isso, que acho que é bem importante a gente ter esse tipo de informação. Alguns cursos de análise e desenvolvimento de sistema por aí não tem isso, tá? As pessoas geralmente pensam que tem que seguir uma sequência lógica sequencial de desenvolvimento desses sistemas. Mas a gente vê que isso meio que acaba engessando a forma de pensar. A gente produzindo
uma maneira, digamos assim, uma maneira linear de produto final, todos os alunos pensando da mesma maneira. E eu acho que aquele peixinho que o Rodrigo nos mostrou é diferente, né? É um cara que entende realmente como é que é analisar, como é que é desenvolver um sistema, porque cada pessoa pensa diferente. A gente não está vendo que cada pessoa estuda e aprende diferente. Então, a ideia é explorar isso, tá? Pode ser que você seja muito mais analista do que desenvolvedor. Não significa que não tem espaço para você no mercado, tá? Então, a ideia é a gente explorar no máximo possível esse tipo de habilidade que está em cada um estudante, né? Em cada pessoa que está estudando. Tá? Eu queria falar um pouco sobre um documento que eu organizei para compartilhar com vocês. Esse documento vai estar no Google Drive. E toda vez que ele sofrer uma alteração, vocês vão poder ver essa alteração. Ela vai estar online lá para vocês. Porém, tem um requisito necessário, que é que vocês utilizem o @estudante que vocês vão receber. Tá? É obrigatoriamente que use aquele @estudante.sc.senai.br. As comunicações entre nós, elas vão poder ser pelos Gmails, Hotmails, etc. Isso pode acontecer. Mas esse e-mail do @estudante é o único que a gente tem para trocar documentação oficial. Tá? Então, vocês vão ter o login lá no Google Drive para poder acessar esse documento. E ele tem lá o cronograma. E assim por diante ele vai ter das outras fases seguintes. Tá? Na aba de baixo, vocês vão encontrar lá uma disposição que é a disponibilidade dos professores. Então, vai ter a data que o professor vai estar disponível e o horário dele, inclusive, né, o mês, porque as unidades curriculares elas são por mês. Vocês vão estudar uma por cada vez, e não como no presencial, que é um dia da semana cada uma. Tá? Então, nós vamos pegar aqui fundamentos da computação e vamos estudar ela durante o mês de agosto todo, durante toda a carga horária dela. Tá? E o professor Juliano vai estar disponível nesses horários e nessas datas aqui para conversar, caso vocês queiram. Tá? Então, quer chamar o professor lá no ambiente virtual, lá pelo um chat, ele vai estar nesse horário aqui disponível. Eu preciso tirar uma dúvida, vem aqui nessa aba e procura aqui o horário que o professor vai estar disponível para conversar com vocês. Tá? Mais uma vez, tem que entrar toda hora nesse ambiente virtual, tem que entrar toda hora nessa tabela aqui para ver. Porque pode ser que o professor não consiga estar disponível em um determinado horário, ele vai alterar o horário aqui. Tá? Então, é legal de ficar atento aqui. Essas datas que estão marcadas com uma caixinha é a data, se vocês deixarem o mouse aqui em cima, essa data, o mouse vai explicar, vai abrir uma abinha aqui explicando o que é essa data. No caso do dia 16 aqui, é a possível aula presencial com o professor Juliano, caso alguém queira vir. Tá? E aqui vai ser a data final da prova dessa disciplina. Certo? Vai ter para todas as unidades curriculares isso. Outra coisa que eu falei lá no começo é o detalhamento, o que vai ser estudado. Tá? Também vai estar numa aba em específico de cada unidade curricular. Né? A gente vai correndo para o lado aqui, vai ter a abinha sobre a unidade curricular. E o que tem dentro dessa aba? Essa aba vai ter os dias, uma sugestão, né, de dias de estudo, as datas que vocês vão ter disponíveis conteúdo no ambiente virtual. O professor vai disponibilizando de acordo com essas datas que estão aqui, ó, o conteúdo. Tá? E o nome, né, ou o título, o conceito que vocês vão estudar. Tá? Eles estão colocados aqui assim, ó, em sequência. Tá aqui aquele momento que eu falei para vocês se adiantarem, serem proativos. Bom, eu já estudei tudo o que é possível sobre sistemas de numeração. O próximo item qual que é? O professor vai falar sobre operações lógicas. Já dá uma estudada nisso antes. Não espera o professor disponibilizar se conseguir. Tá? Não tem problema não conseguir também. Mas é uma coisa bacana de ir fazendo já para não perder tempo. Né? Porque tá com vocês a jogada de aprender. Tá? Eu botei uma coisa aqui também, que é uma sugestão de horas de estudo por semana. Olha só. Por um exemplo, a gente tem aqui uma disciplina ou uma unidade curricular de 35 horas. Por semana, você deveria estudar 7 horas e 75. Tá? Então, eu tenho que pegar essas 8 horas aqui de estudo, dividir na semana
e montar um calendário lá para estudar. Segunda eu vou pegar 2 horas, outra na terça 1 hora, né? Na sexta eu não quero saber de estudar, vou para o churrasco, sei lá vou passear, não sei. Então é legal montar de acordo com isso aqui. Tá? É uma sugestão. Só para a gente ter uma ideia, olha ali quanto que é, né, a sugestão para uma carga horária de 70 horas. Tá? Naquela tabela inicial, ó, esta daqui, vocês, aqui não, obviamente não dá para olhar, mas depois a gente pode acessar. Aqui vai ter a carga horária de cada uma, tá? Aqui assim, ó, vai ter aqui a carga horária de cada unidade curricular. E aí vocês vão poder confrontar com essa sugestão aqui. Tem unidade curricular que é 140 horas. Aí o bicho pega. Tá? E essas, por exemplo, que eu digo que é bom que tenha um professor disponível para vocês virem aqui sentar para conversar. E assim, ó, não deixem para fazer essas 7 horas, por exemplo, da primeira unidade curricular. Ah, não, eu vou só estudar no final de semana. Geralmente, final de semana a gente não consegue estudar, né? Porque tu já está cansado da semana, então, assim, gerenciem o tempo de vocês, porque se vocês deixarem acumular, vocês vão chegar no final da primeira unidade curricular e vai ter muita coisa para ler, muito exercício para fazer, porque eu sei que o Juliano já colocou várias listas de exercício lá. Então, assim, priorizem. Ah, hoje, na segunda-feira, nem que eu tenha que estudar só meia hora. Eu vou estudar só meia hora, então é meia hora que eu vou fazer. Mas eu tirei esse tempo de meia hora... Descontou, né, Ana? Descontou da minha dívida ali, né? Dessas 7 horas ali que eu tenho para vencer a unidade curricular durante a semana. Porque assim, o que a gente observa é que daí cria uma bola de neve e o aluno daí depois não dá conta. Lembrando que vocês daí depois têm a prova dessa unidade curricular, né? Então, além das atividades que estão postadas no ambiente, também tem a prova para fazer. Daí é muita coisa para vocês lerem, o assunto é complexo, e daí vocês não conseguem dar conta. E daí, quando vocês tiverem dúvidas, tinha um momento de estar com o professor para tirar a dúvida, e esse momento passou. O professor já está lá adiante, no outro conhecimento, e você está voltando. Claro que não tem problema isso acontecer, gente. Né? Não tem problema. Só que fica ruim para você próprio, né? Você vai acabar criando... Lembra que eu falei lá sobre deixar acumular pendência? Você está criando pendência para você. Tá? As avaliações que eu falei, ó, o MEC ele nos obriga que tenha que ser feito uma prova fisicamente junto com o aluno, presença física. Tá? Algumas unidades curriculares você vai conseguir fazer no computador, outras não. Então, vai ter que vir até a faculdade para poder fazer isso. Tá? E a média para aprovação aqui na faculdade é 6. O aluno que não atingiu 6, ele tem direito a um exame. Vocês vão observar que lá no calendário tem a data do exame também. Para exame tem que ter média final igual a 3, e daí quando o aluno vai para fazer o exame, ele tem que tirar nota 6 para aprovação. Essas informações estão lá no ambiente também, tem o documento que a gente colocou os documentos orientativos da faculdade lá, tem uma pastinha. Lá vocês vão encontrar o manual do estudante do ensino superior e lá tem essas informações. Mas a gente também vai sempre lembrar vocês sobre essas informações, como a gente também vai estar acompanhando as notas, né, e o desenvolvimento das atividades, a gente também vai estar conversando com alguns alunos também para verificar como é que está o andamento. A gente vai estar sempre junto, tá? Estamos juntos, na verdade, né? Como a galera brinca aí, certo? Nessa tabela aqui, eu solicitei que os professores colocassem em qual momento que vai ter uma atividade disponível, uma atividade avaliativa, né? Porque a questão é, como é que eu vou ser avaliado nessa unidade curricular? Vai estar aqui. Vai ter um momento que vai ter exercício, avaliação, o professor vai colocar aqui, e aí vocês vão poder consultar para saber quando que vai ter uma atividade que vai ter peso para mim ser aprovado ou não. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Essa aqui é o cronograma, né? Então, aqui... Tá, a primeira unidade curricular, que é Fundamentos das Sistemas Sistemas Operacionais, Fundamentos da Computação e Sistemas Operacionais. Depois aqui vai ter Comunicação Oral Escrita, Algoritmos e Programação, ela é um pouquinho mais extensa, depois eu vou pedir para os professores falar um pouquinho sobre cada uma, né? E por último aqui o Web Design. Por um exemplo, esse azulzinho aqui, ó, ele é de... não, aqui não está o exame. O azul é de ambientação. Os números brancos, né, quando tem número branco, é de ambientação, né, professor Luciano?
Então, é um momento inicial que você tem ali para entrar lá dentro do ambiente virtual e dar uma verificada do que tem lá. O que o professor já disponibilizou aqui para a gente ir se antecipando. Tá? O Elias, que é o nosso monitor do EAD, ele vai ficar conversando com vocês nesse momento de ambientação. Se vocês precisarem de alguma coisa, não consegui acessar, não está rodando o vídeo do professor aqui, ou está em branco o slide. Tá? Então, com essas questões, vocês vão ter o Elias para poder conversar com ele e descobrir lá o que está acontecendo no ambiente virtual. Então, depois ele vai falar um pouquinho sobre o ambiente virtual aqui. Então, no calendário está previsto esse momento, e aí depois, no número, quando começa o número preto, é porque está valendo mesmo. Aí o bicho está pegando, aí começou a rodar o relógio. Tá? Então, aqui, naquela mesma tela inicial, lá, isso aqui é a parte de baixo daquele calendário ali, tem aí o período de quando que vai ter cada unidade curricular, o em branco aqui é a data de ambientação, e aqui já tem uma previsão de quando que vai ser as avaliações. Né? Tem o último dia de aula e os dias que tem conselho de classe. Certo? Tem uma metodologia interessante que eu falei para vocês no começo, que chama projeto integrador, aqui, que a gente utiliza muito no presencial, e a gente está avaliando como que a gente vai conseguir implementar isso no ambiente virtual. Por quê? Como é que funciona isso aqui? As empresas, elas trazem para mim problemas para serem resolvidos por vocês. Tá? Isso é uma coisa muito legal que acontece. Por quê? Porque, além de vocês estarem na vitrine, né, quem não está trabalhando ou quem está interessado em alguma outra empresa, vocês acabam se colocando na vitrine. É um problema que a empresa tem, e aí, de uma forma acadêmica, isso vem para dentro da faculdade para ser apresentado soluções para a empresa. Então, são várias pessoas pensando em algumas soluções que, geralmente, lá na empresa, às vezes, não aparece a solução. A pessoa está tão dentro da caixa lá que acaba não enxergando. Então, a gente tem esse convênio com algumas empresas e acontece geralmente na segunda fase, que é onde já se tem algum conhecimento, né, adquirido com informações técnicas, e na quarta fase. São as duas fases que isso hoje acontece aqui. Então, os alunos desenvolvem aplicativos, enfim, soluções, implementam um processo no computador, no smartphone e entrega isso para a empresa. O que tem de legal é que você acaba aprendendo um processo ou alguma coisa que aquela empresa tem e acaba estando mais próximo da empresa. Porque a gente percebe também que tem um gap muito grande de um funcionário que entra na empresa, até ele aprender uma solução, até ele entender um processo que tem interno da empresa, a empresa despende de um tempo com um funcionário lá dentro. E o cara que está estudando isso aqui dentro da faculdade, ele pula esse processo. Né? Porque você recebe o problema, você está estudando unidades curriculares ou, enfim, conteúdos técnicos que vão abordar aquele problema. E aquele problema acaba te servindo como um insumo para poder aprender. Tá? Então, teve um caso que eu sou autorizado a comentar, que foi a Intelbras. A gente desenvolveu um aplicativo para a Intelbras por uma necessidade deles, lá do cliente, escolher uma central telefônica. Tá? Então, assim, os alunos tiveram contato com o pessoal da Intelbras, enfim, se reuniram com o pessoal da Intelbras e desenvolveram o aplicativo. Está em funcionamento hoje lá na página de downloads lá da Intelbras. Isso é bacana. Tá? É uma troca bacana, legal assim, de fazer. Claro que no presencial a gente tem o pessoal aqui sentado se reunindo. Né? E aí, como é que a gente transfere isso para dentro do EAD? No começo na nossa conversa eu falei que existem grupos hoje espalhados pelo planeta criando e desenvolvendo softwares. Né? Então, a única coisa que a gente tem que se prover é de ferramentas, né, de tecnologias o suficiente para poder reunir alunos que estão espalhados no estado de Santa Catarina. Acho que até a gente tem 2 alunos do Rio de Janeiro. Não sei se eles estão aqui em Santa Catarina, se mudaram para cá, enfim, o DDD é 21. Mas a gente tem que tentar entender melhor essa execução para poder propor isso para vocês. Né? Para eu trazer um problema de uma empresa e propor para vocês, olha, vamos tentar estudar, por exemplo, programação orientada a objeto com o problema da empresa XYZ. Então, isso é uma coisa ainda que
provavelmente na segunda fase que vocês vão estar, eu vou ter uma ideia mais madura. Hoje eu ainda não tenho, tá? Mas é uma coisa bacana que a gente pode procurar executar aí para enriquecer mais ainda o conhecimento de vocês. Tá? Isso aqui são imagens aí que a gente teve das apresentações, o pessoal apresentou o projeto que eles executaram, né? Foram 6 equipes, as 6 equipes executaram o mesmo projeto, aí tiveram 6 soluções diferentes para apresentar para a empresa. Tá? Deixa eu apresentar um pouquinho para vocês a equipe que a gente tem da faculdade. Tá? Isso aqui vai estar disponível para vocês poderem acessar. Tem aqui a coordenação da faculdade, que é a Deise Ferreira, ela é responsável pela faculdade de uma forma geral, pós-graduação e graduação. A gente tem a Ana Gomes, que vocês conheceram, está aí o contato dela, e-mail, telefone. Tem meus contatos ali. Tem o contato da Ana, tá? Do pessoal do financeiro, relações do mercado, que é a pessoa que provavelmente entrou em contato, ou vocês entraram em contato para saber informações sobre o curso. A secretária acadêmica, essa é muito importante no viver de vocês no nosso curso. Tem a biblioteca e tem o suporte de TI também. Tá? A Vanessa, que é do financeiro, as responsabilidades delas com vocês são a emissão de boletos. Né? Vocês podem entrar em contato com ela para tirar dúvida da parte financeira. Tá? Pô, eu vou desistir do curso, como é que faz? Ela gera esse cálculo lá para vocês também. Tá? Ou o pagamento de alguma taxa, que são fora de mensalidade. Eu quero validar uma unidade curricular. Eu sei tudo de programação orientada a objeto, quero pular essa unidade. Conversa com a Vanessa lá sobre quanto que custa fazer isso. Tá? Ela está doente, não pôde vir hoje aqui para se apresentar. Secretaria Acadêmica, a dona Cássia. Todos os registros escolares, matrícula e rematrícula. Cada semestre vocês vão ter que efetuar uma rematrícula para poder continuar no curso. Tiago, não quero mais fazer o EAD, quero transferir, vou dar um jeito de fazer o presencial. Procure a Cássia tem ali os procedimentos para fazer isso. Tá? O controle da documentação de vocês, de vida acadêmica, também é com ela. Um atestado médico, por exemplo, não vou poder vir na prova final do professor Juliano. Traz o atestado para ela, a gente marca a data para outro dia. Isso é possível fazer. Tá? Que está escrito ali também como requerimento de prova ou aproveitamento e validação, que eu já falei. Lá no espaço do estudante de vocês também está disponível o calendário acadêmico, que é, além do calendário que o Tiago apresentou para vocês, tem o calendário da faculdade. E lá tem o período para pedir validação ou aproveitamento de prova. A questão de trancar ou não o curso também aparece lá. Alguns eventos da faculdade também, né? Vocês também serão convidados para esses eventos da faculdade. Então, assim, registro de nota, todas as informações tá lá no calendário acadêmico também. O espaço do estudante é um belo ferramenta de comunicação, tá? Vocês vão ter acesso a ela aí com o login e o usuário do @estudante. Ana, obrigado por ter vindo aí. Eu queria apresentar para vocês a Luciana. A Luciana é responsável pela biblioteca. Ela tem alguns recadinhos legais aqui para passar para a galera. Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa instituição. E com muito orgulho venho apresentar que, como estudantes no curso que vocês escolheram, vocês vão ter acesso também à nossa biblioteca. A gente, por ser um curso à distância, então a gente oferece a Biblioteca Virtual Universitária, onde vocês vão ter acesso a cerca de em torno de 7.000 livros. Todas as unidades o professor faz então a indicação dos livros com o link para vocês. Para acessar, então, vocês vão acessar através do ambiente virtual, com o número do CPF, só os números, e a senha 1234. Aí depois vocês podem trocar para uma senha pessoal de vocês, tá? Assim que entrar no primeiro dia. Além disso, então, nós temos a nossa biblioteca, todo o acervo físico, né? Que o curso também tem os livros, então, que estão disponíveis aqui em nosso acervo. Então, o nosso horário de atendimento, né? A nossa biblioteca ela fica aberta das 8 da manhã às 10 da noite. E sábados, então, a gente trabalha das 9h30 ao 12h30.
como estudantes, vocês também terão acesso. O código para fazer empréstimo lá no acervo, né, físico local aqui na instituição também é o número do CPF e uma senha de 4 números. Né? Muitos estudantes dos cursos presenciais acabam deixando a mesma para facilitar, né, o acesso. Outra coisa que eu gostaria de falar, né? Então, todas as informações, a gente tem então um documento onde fala dos serviços e tudo mais que vocês podem conhecer lendo o nosso regulamento na página do Senai. Tá? Juntamente lá no ambiente virtual tem todas as informações também. Da questão ali do ambiente virtual já coloquei, né, que tem um acesso, e aí eu me coloco à disposição, né, para ajudá-los também e falar um pouquinho de quanto é importante, né, principalmente nas dificuldades, se apoiem nos livros, né, mas eu gostaria que nem esperasse essas dificuldades. Procurem antes estudar, buscar, né, além das dicas do professor, utilizem do acervo, né, a gente tem muito livro bacana, né, à disposição, então aproveitem desse espaço também. Eu até brinco com a gurizada, né, Ana, não, Luciana, que a biblioteca ali é um pote de ouro. Você pegar um livro daqueles ali, cara, e, por exemplo, tem um livro danado do Deitel, né, professor, de Java, como programar, cara, se pegar aquele livro ali, ele é super didático, você vai aprender a programar em Java. Né? Então, assim, aquilo ali é uma mina de ouro, aquela biblioteca. Além de vários livros na parte de lógica e programação. Né? Eu não sou estudante da área, mas eu já lendo, dando uma olhada, eu vejo quanta informação e quantos exercícios eles trazem também para ajudar. Então, é legal, né, nesse começo, já ir lá dar uma consultada, visitar e aproveitar do ambiente. Outra coisa também que eu acho que é bem importante, que eu estava tentando lembrar agora, é que além do acervo técnico, a gente também tem literatura lazer. Então, se vocês têm família, filhos, irmãos, né, esposa, queiram aproveitar também, a gente também tem literatura lazer. Não tem só livro técnico, né, Tiago? Tem até história em quadrinho, HQs. Né? Nós temos revistas na área, é importante falar, né, revistas de conceito, depois acho que os professores vão indicar a leitura e tudo mais. Então, é interessante também, quem quiser vir estudar, né, tem todo o espaço disponível também. Tá? E só para finalizar, a nossa biblioteca aqui do Senai Florianópolis participa da rede de bibliotecas do Senai Santa Catarina. Então, de repente, nós temos um aluno de Joinville, ele pode se apoiar na nossa biblioteca do Senai Joinville. As faculdades são polos, então o kit do livro do curso que tem aqui, nós temos também espelhado em cada polo da faculdade. Tá? E o acervo virtual da Pearson vocês podem acessar 24 horas, né? Então dá para acessar com login e senha de casa. E qualquer dificuldade, o Tiago deixou ali o e-mail, né, para contato no acesso. Eu estou à disposição junto com a equipe para ajudar a vocês nesse período aí de estudos. Legal, Lu, obrigado. Tem o pessoal também do suporte de TI, caso vocês precisem de algum atendimento, né? A grande maioria das ISOs, né, dos problemas que tem, geralmente vocês vão atender com Elias. Mas se porventura vocês estiverem aqui na unidade, está usando um computador aqui da unidade, poxa, não está funcionando tal coisa, pode passar para o professor, primeiramente, né? O professor vai trazer para mim, eu vou acionar imediatamente a equipe de TI para a gente tentar resolver e vocês terem acesso ao que estão precisando aí, certo? Vamos conversar um pouquinho com os professores ou tutores. Eu vou pedir para o professor Juliano chegar aí um pouquinho e falar um pouco sobre a primeira unidade curricular de vocês, que é Fundamentos da Computação e Sistemas Operacionais. Chega aí, meu caro. Boa noite a todos aí, né? Então, estamos começando aí a nossa caminhada, tá? Então, eu sou o professor Juliano, prazer conhecê-los. Vou ministrar para vocês a unidade curricular Fundamentos da Computação e Sistemas Operacionais. Até ficou legal, assim, ficar bem no começo, que como vocês futuramente vão desenvolver e analisar sistemas rodam em computadores, utilizam sistemas operacionais, tá? Então, é bem importante a gente, nesse começo, entender, pelo menos basicamente, como é que funciona um sistema operacional, como é que funciona um computador, falar a linguagem dele ali, o que ele está entendendo, o que precisa para ele poder funcionar, né? Então, nós não vamos nos aprofundar muito, porque
Até a ideia é a gente ter uma noção básica do funcionamento do computador, do sistema operacional, para que vocês depois possam sozinhos se desenvolver e poder usar um sistema tranquilamente, tá? A minha unidade curricular já vai ser a primeira agora, vocês vão ter a fase de ambientação ali, né? Vocês vão reparar que nós vamos ter 2 atividades avaliativas no ambiente virtual, tá? Já tá lá o cronograma para quem quiser acessar depois e conferir. É 2 mais a prova, professor. Mais a prova. Então, Essa no ambiente virtual. Então, tem 2 atividades avaliativas no ambiente virtual, vocês vão ver lá no cronograma, tá? Inclusive está o tema lá, já tudo. E depois vai ter a prova no dia 30 lá de agosto. Todos vocês vão chegar lá, vão destruir. A prova é difícil, professor? Difícil vai ser para quem não estudar, né? Vocês vão estudar em casa, vocês vão chegar lá, vão tirar de letra, né? Legal, cara. Legal. Só para concluir, então, depois o Thiago vai explicar para vocês a parte de avaliação, né? Os pesos de cada sistema, vai ter a nota do ambiente virtual, depois vocês vão olhar lá a formulazinha lá, tá lá no ambiente virtual, e vai ter a nota da prova, tá? Que vai englobar todo o conteúdo. Ô, professor, posso pedir uma cola? Pode. 60-40, né? 60-40, tá? Então, por isso 60%... que se vocês for olhar lá na fórmula, tem aquele número meio louco lá de 4 vezes a nota do ambiente virtual e 6 vezes a nota da prova dividida por 10. Né? Então é por isso. Por isso que tem aquele 4 e aquele 6. Para ficar proporcional. Isso aí é pelo projeto do curso, a gente é obrigado a fazer dessa forma, né? Então foi assim que foi aprovado. Estamos seguindo o senhor MEC, Exatamente. Ministério da Educação. Então, é assim, é 60%, né, que vale a prova final, aquela que vocês vão ter que vir, e o restante, os 40%, vão estar divididos em tantas quantas avaliações forem necessárias, por causa do conteúdo de cada disciplina, né, de cada unidade curricular, exigir. Então, os 40% vão ficar divididos nas atividades que vocês vão entregar e os outros 60% para a prova. Isso. E a unidade curricular ela vai se desenvolver da seguinte forma, né? Aos poucos eu vou liberando lá para vocês irem conferindo conteúdo, tá? Vai ser liberado a próxima semana, vai ser liberado no começo da semana que vocês estão estudando naquele momento. Então, por exemplo, vocês vão começar sistemas numéricos ali, primeiro assunto, quem entrar lá já vai ver que está lá. Próximo assunto já vai ser sobre arquitetura de computador. Então, naquela semana que vocês vão estar estudando sistema numérico, já vou liberar para casar. Sistema numérico, já sei tudo, quero ver a próxima. Já vai ter a próxima lá liberada para vocês, tá? E, se quiser, se chegar na arquitetura de computadores, mas teve aquela coisa que eu esqueci lá de sistema numérico, pode voltar lá e perguntar, tá? E lá no chat chamar que eu vou estar lá naqueles horários, vai estar ali, beleza? Se alguém, porventura, também quiser marcar algum horário presencial, a gente pode combinar com antecedência, ver com o Thiago algum laboratório disponível para a gente agendar. A gente pode conversar também, tá bom? Legal, professor. Beleza. Show de bola. Obrigado, Juliano. Outra coisa que eu esqueci, diga tem aí. 2 chats, tá? É bem importante participar dos chats, porque é um momento que vocês podem, junto com todo mundo, tirar dúvidas, né? Às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, às vezes o cara pode falar. Sobre isso eu queria falar do chamado. Eu ontem fiz um tour geral pelas disciplinas no ambiente. Eu vi que o chat foi marcado os 2 para segunda-feira, no horário noturno, no mesmo horário. Sim. É só uma sugestão, eu não sei. Que os professores das disciplinas, quando marcassem mais um chat, pudessem pegar em dias alternados. Porque, por exemplo, que a maioria trabalha e a vida tem vários compromissos, outros tem compromissos que são fixos. Se você, por exemplo, se uma disciplina tem um chat, pode ter toda semana. Se estiver no mesmo dia, eu, por exemplo, não posso, um outro. Se tiver alternância de datas, perco mas participo de outro. Pode ser uma coisa que a gente pode... Com certeza, a gente pode adaptar né? de acordo com a turma. Inclusive, aquela aula que eu coloquei ali no calendário, a aula presencial com o professor Juliano, aquela data ali é uma sugestão que talvez vocês possam lá, enfim, entrar num chat e negociar com o Juliano. Juliano, uma grande parte de pessoas aqui não pode vir naquele dia e tentar ajustar. É claro que isso é mais difícil com um número grande de pessoas, né, galera? Então, mas assim, o que eu estou dizendo é que a gente está flexível e aberto para negociar caso algum imprevisto surja aí. Porque o objetivo principal aqui é vocês aprenderem a analisar e desenvolver sistemas. Legal?
Beleza? A gente pode, inclusive, marcar chats a mais se vocês necessitarem. É só fazer a solicitação, a gente marca com antecedência. Isso aí. Beleza? Eu procurei nas disciplinas também, nos planos de ensino. Isso aí é... Não tem Tá, disciplinas. a gente então vai aparecer lá. Vai aparecer. Acho que é importante porque vocês... Inclusive, as edições eu procurei quais as edições. Tinha um livro lá, o primeiro, Princípios de Sistemas de Numeração, né? Sistemas digitais. Sim. Aí tem um livro lá, mas eu não sabia qual edição procurar. Estava na questão da biblioteca, né? Aí eu consegui baixar, era a 11ª, tem bastante diferença da que você usou, que é a 8ª. Depois que eu descobri que era a 8ª. Lá na verdade eu botei, lá depois vocês podem olhar lá em cima, tem o link para a edição que está sendo utilizada. Mas daí precisava do contato da biblioteca, precisava de tudo isso. Então, acho que o plano de ensino. Tranquilo, isso aí. A gente vai, em breve vai aparecer essa informação lá. Tá? A gente ainda está... Hoje a gente passou bastante tempo organizando essa aula aqui hoje para vocês, mas em breve vai aparecer plano de ensino e está aí uma opção, identificar melhor qual é a edição lá do livro. Né? O plano de ensino já vai estar isso. Com certeza. Obrigado. Valeu, Julianão. Valeu. Então, o pessoal toma à disposição. Deixa eu sortear aqui alguém, o Luciano. Chega aí, Luciano. Boa noite, pessoal. Eu vou estar com vocês na disciplina de algoritmos e programação. É bom que o professor Juliano já vai ter passado bastante conteúdo para vocês ali. Vai ficar mais tranquilo fazer essa disciplina. Você já tem alguma noção do que seria algoritmos ou programação? Quem já programa, mesmo que brincadeirinha em casa? Tem um pouco menos que 1/3 da turma. Tá? Então, na minha disciplina, a gente vai estar trabalhando com uma coisa que é base para o curso inteiro. Vocês vão olhar as disciplinas futuras, a minha disciplina é quase requisito para todas as demais. E é uma disciplina que, na essência, ela é simples. Que às vezes vocês vão passar batido e não vão perceber a importância que ela tem. Mas é importante vocês fazerem todos os exercícios dela, porque é essa pecinha, o algoritmo que vocês vão montar, que vai fazer com que o computador faça o que você quer que ele faça. Tá? Então, não deixe acumular o conteúdo da minha disciplina. Por mais que pareça simples o começo dela, é muito importante para vocês ao longo do curso inteiro. Se tiver dificuldade, pode me contatar. Vai ter mais de um chat lá também. A gente tem uma presencial antes da avaliação. Durante essa primeira disciplina do Juliano, vai ser colhida sugestões de vocês. A gente vai conversar e vai aplicar ao longo das demais disciplinas. Eu acho bem interessante, Marcos, né? As sugestões dadas. Acho importante vocês conversarem entre si também, para tentarem resolver os problemas ou trazer sugestões para a gente. Uma delas que eu já peço para vocês avaliarem vocês precisam ou querem um horário de atendimento fora do horário noturno? Se é interessante, converse, a gente vê a disponibilidade também para poder encaixar para vocês. Tá bom? Então, espero que todo mundo esteja afiado na disciplina, para que a gente consiga fazer um bom curso e vocês tenham uma facilidade nas próximas fases. Tá bom? Legal, Luciano. Obrigado, cara. Nada. Chega aí, Demarque. O professor Felipe Demarque falar um pouquinho sobre a unidade curricular dele, que é Web Design. Bom, pessoal, boa noite. Então, vou estar trabalhando com vocês a disciplina de Web Design. Então, aqui a gente vai ver mais a parte visual do processo. Então, eu achei muito interessante que ela ficou para o final do semestre de vocês, porque vocês vão ter toda uma base com o Juliano, toda uma base com o Luciano, para a gente aplicar e deixar isso visual lá no final do semestre de vocês. Então, a gente vai estruturar páginas de internet, a gente vai aprender como desenvolver toda a estrutura dela, como estilizar essa página. A gente vai ver toda a parte de script também, que é onde a gente vai usar diretamente o que o professor Luciano vai trabalhar com vocês. Assim como, obviamente, como a gente vai trabalhar com a parte visual, alguns conceitos para manipulação de imagens voltados para web design mesmo, né, ou criação de animações e todo esse processo. Também os horários que estão ali disponíveis, eu coloquei todos os horários noturnos,
caso alguém tenha necessidade de horários fora do período noturno, eu também peço que avise, a gente consegue ajustar esses horários, tá? Mas é isso ali. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. A galera vai aprender a montar site tipo bloco, assim, de encaixar? Ou eles vão aprender lá na mão grande, escrevendo mesmo? Como é que tu programou isso aí? Vai ser lá no... escrevendo, né? Só encaixar não tem graça. Gastar teclado, então. Gastar teclado, podemos até usar só o Notepad, se for mais divertido, não tem problema. Beleza? Obrigado, professor. Professora Luciele, vamos conversar um pouquinho com o pessoal sobre COI? E aí, prof, o que a gente montou lá para o pessoal estudar? Boa noite, gente. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Estou mais nervosa que vocês, eu acho, por estar começando um curso, a responsabilidade é grande. E nós vamos trabalhar com uma disciplina, né, uma unidade curricular que não é específica da área da tecnologia, não é aquilo que... Eu sempre brinco com os alunos, né, que não é aquilo que os alunos procuram em um curso como esse, de vir só para estudar comunicação, mas nós, hoje, estamos lidando com perspectiva de mercado de trabalho baseada em incertezas. Né? Nós não sabemos como vai estar o mercado de trabalho daqui a 4, 5 anos. Na verdade, na área de vocês, o tempo é menor ainda, porque muda muito rápido. Mas nós lidamos, né, e o Senai é especialista nisso, trabalha décadas identificando o cenário do mercado de trabalho no Brasil e sempre conectado com o que está acontecendo fora, e a gente identifica que nós não vamos, no futuro, nos basear tanto em alguns conhecimentos específicos, né, aquilo que nós tínhamos no passado, de alguns profissionais que eram detentores de conhecimento, né, que a informação muitas vezes estava com aquele professor que era especialista naquela área e os outros sempre abaixo, buscando sempre informação, mas com muita dificuldade. Hoje nós lidamos com um cenário, né, nós estamos na era da informação e da comunicação. E talvez a comunicação seja também um dos maiores problemas que nós temos. Se nós formos pensar nos maiores problemas que nós temos no mundo hoje, nós vamos identificar que muitas dificuldades estão justamente vinculadas a problemas de comunicação. Então, aqui no Senai nós trabalhamos com conhecimentos, com conteúdos específicos da área em que o curso está vinculado, mas nós trabalhamos também com capacidades e habilidades. E, independente do que vocês forem fazer da vida de vocês, independente do contexto em que vocês estiverem trabalhando, vocês vão precisar ter bem desenvolvida a capacidade de comunicação. Isso é fundamental para qualquer área. Então, hoje, nós identificamos, nós temos várias listas aí, se vocês entrarem na internet, vocês vão poder pesquisar. Existem várias instituições, várias organizações que que listam aquelas características que as pessoas vão precisar ter para se manter no mercado de trabalho no futuro. A comunicação sempre aparece. Em qualquer lista que apareça, a comunicação vai estar lá. E assim, né, professora? Vou fazer uma entrevista de análise de requisitos para um determinado software. O cliente fala assim, eu quero um botão. E aí, como é que é esse botão, né? Mas eu quero um botão assim, assim, assado. Aí o cara vai lá, faz o botão assim, assim, assado, do jeito que ele entendeu que é o botão assim, assado, né? Então, essa parte de comunicação oral escrita, ela vem de encontro para tentar afinar, ajuste fino de comunicação. Porque a gente tem que saber se comunicar e saber entrevistar as pessoas que vão precisar do software ou que vão usar o software, né? Então, isso que a professora está trazendo é fundamental. Como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou entender aquilo que está sendo comunicado, né? Como é que eu vou implementar isso num software? Então, é bem interessante. Assim. Sem isso, ninguém consegue desenvolver um software. Então... nós trabalhamos, né, e o mercado de trabalho espera que vocês sejam resolvedores de problemas. E para identificar problemas e chegar às possíveis soluções, isso passa por um processo de comunicação. Né, nós vamos ter aí muitas mudanças na área da tecnologia nos próximos anos e vocês vão estar sempre
com essa pressão para estar sempre estudando, sempre se atualizando. Mas muitas vezes vocês não vão conseguir ter aquele conhecimento específico ali para resolver um determinado problema que caiu na mão de vocês. Mas o colega que está ao lado de vocês vai ter. Então, vocês podem pedir ajuda. Né? A palavra do futuro é compartilhamento. Né? O conhecimento ele já atingiu um nível tão grande que nós precisamos compartilhar. Ele não fica só com a gente. Então, em uma empresa, hoje, o que eles procuram é pessoas que saibam se comunicar entre elas, né? Os colaboradores saibam como resolver esses problemas compartilhando esse conhecimento, ou seja, se comunicando. E, claro, também vão precisar se comunicar com o cliente, que é algo extremamente difícil. Então, é uma área bastante complexa, mas que a gente vai trabalhar de uma forma bem bacana, bem legal. Tá? Espero bastante a colaboração de vocês e a comunicação de vocês lá no ambiente virtual para tirar dúvidas, para fazer perguntas, para a gente conseguir ter um aproveitamento muito bom e eu possa também aprender muito com vocês. Tá? Obrigada, gente. Valeu, Luciele. Obrigado. Tem mais algumas pessoas que acho que vocês já viram, né? A Ana, eu que sou o coordenador do curso, a Cássia, tem a fotinho dela aqui, para caso vocês queiram identificar elas aí pelos corredores, né? Quando vierem aí. E tem o nosso amigo Elias, que é o monitor do ambiente virtual. Ele chega aí, Elias, vamos conversar um pouco com a galera aqui. Então, o Elias ele vai ser um contato direto com vocês para tirar dúvidas do ambiente virtual, logins de acesso e tal. Então, eu vou deixar o Elias explicar melhor aí como é que é o acesso aí, Elias. Conta para a galera como é que funciona. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Alguém já acessou o ambiente? Várias pessoas, né, acessaram o ambiente. Todos receberam a senha e o login? Quem não recebeu? Todo mundo? Hoje não deu? Tá. Aí eles podem passar um e-mail para mim depois, tá? Tem meu e-mail lá, sem nenhum problema. Como é que acessa aqui, professor Elias? Alguém lembra o endereço? Qual é o endereço? Estudante, pode continuar. Estudante? Vou botar estudante aqui, professor. Estudante.sc.senai.br, é isso? É isso que eu boto aqui, professor? Vamos lá. Ih, vai acessar, será? Olha lá, ó. Olha aí, ó. Esse é o endereço, né? Aqui eu quero agradecer lá ao Felipe, lá de Joinville, o nosso estudante que liberou a senha dele para a gente poder fazer o acesso, tá, gente? Eu peguei, tá liberado. Então ali o login, né? Vai botar só o que vem antes do arroba? Isso, só o que vem antes do arroba, né? Bem tranquilo. E a senha? As senhas são aquelas com letras e números, lembrando que as letras são em maiúsculo. Aí depois você pode alterar também, né? Opa. Eu testei antes de vir para cá, tava legal. Eu combinei com ele para não alterar, né, a senha. Será que ele alterou? Aí. Esse é o nosso ambiente, pessoal. Então ali nós temos, né, o quadro de horários, que a Ana já falou, o desempenho, né, ou fale conosco, se você tiver uma sugestão, uma reclamação, um elogio, por favor. O financeiro, né, os boletos tais, o nosso ambiente virtual, ali o e-mail, se você quiser, você loga direto para o e-mail, só que lá no e-mail tem que colocar o resto, né, o nome, @estudante.sc.senai.br. E temos aqui o link para a biblioteca, também lá tem as orientações, os dados cadastrais, enfim, rematrícula e bolsa. Nós vamos acessar o ambiente virtual. Clica nessa abinha, né, Alva. Novamente aqui o login e a senha, sem o arroba. Só a primeira parte, né? E uma coisa importante que a professora falou, né? A gente faz sistemas para pessoas e trabalha com pessoas. Então, não tenha medo de ser curioso. Pode procurar ali, fuçar, clicar para lá, para cá.
Mande sugestão, mande dúvidas, mande reclamação, não tem problema. Vamos ali em Fundamentos da Computação e Sistemas, né? Vai aparecer assim, cursos em andamento, AUC. Então aqui está o nosso AUC. Veio uma saudação ali, a imagem que o tutor disponibiliza. Dá para clicar um pouquinho sobre o nome dele lá, do Juliano. Ali tem um link para os dados do professor. Se alguém quiser consultar depois, né, para conhecer melhor o professor, né, professor Juliano? Abre o currículo Lattes do professor, Isso, né? abre isso, exatamente. Podemos voltar, pode seguir. Para baixo ali ele já colocou, ó, o cronograma. Alguém estava perguntando do cronograma, né? Está aqui. Da UC, tudo que vai acontecer ali. Mais para baixo tem a fórmula ali que ele colocou da avaliação, os critérios, né? Então tá ali, né? Ali nós temos o WhatsApp da monitoria. Se você é só clicar ali que vai direto, direciona lá, você pode estar falando comigo por aqui. Temos aí a apresentação do professor, que é um vídeo que ele disponibilizou. A apresentação da UC. Esse fórum começa amanhã, vai ter o dia 26. Ali tem algumas dicas, é bom que vocês acessem. Depois postem ali dúvidas também, sugestões. Também solicitamos ali que você coloque ali uma apresentação breve, nome, se quiser, profissão, casado, não casado, estou no mercado aí, sei lá. Enfim, o que gosta de fazer, se já é formado em alguma área. Temos aí já acho que uma pessoa que é doutora em uma área, outros têm outros cursos de graduação. Temos os avisos que ele vai disponibilizar depois. Tira dúvidas. Ali você pode interagir com todos da equipe, né? Desde a coordenação do curso, coordenação pedagógica, coordenação da graduação, tutor, monitoria, financeiro, enfim. Já estão ali os chats, né? Que ele já disponibilizou. Aqui nós temos uma mensagem que a nossa coordenadora deixou ali para vocês, ó, bem bonitinha. E uma coisa que é legal nessa equipe, pessoal, que cada um ali montou o seu espaço, né? Então, a coordenadora pedagógica, ela escreveu o texto dela, o coordenador do curso, o tutor, a bibliotecária, então, porque são pessoas trabalhando, né, aqui, e aí você pode estar interagindo também. Temos ali para cima um acesso Pearson, né? Se você clicar naquele íconezinho ali, ó, direciona. Só lembrando que o nome do usuário é o CPF, a primeira senha 1234, depois você altera. Temos ali alguns links para a biblioteca física, né, da rede, um tutorial da biblioteca, como faz o empréstimo, a devolução, se tem multa, se não tem, tal, toda a rede. Temos um vídeo também da Lu, que vocês já conheceram hoje. Aqui a biblioteca complementar, são livros, PDF, vídeo, que o tutor coloca ali, né? A maioria aqui estão na Pearson, né? Nesse caso, todos eles na Pearson. Só lembrando que para acessar... Isso. Mas antes tem que fazer o login, tá, pessoal? Para acessar todo o conteúdo da Pearson, tem que primeiro fazer o login e depois já vai direto. E aqui as semanas de aula aí, né? Conteúdo que ele já disponibilizou. Tem o vídeo da aula dele ali de sistemas decimal e binário. E, enfim. E depois vai estar liberando ali os demais conteúdos, né? Legal, Elias. Diz pra galera qual é que é o maior tipo de problema que acontece aí no ambiente virtual que o pessoal pode te questionar. Pessoal, assim, geralmente é acesso. O pessoal esquece a senha, né? Às vezes o conteúdo não abriu, pode entrar em contato. Temos ali o WhatsApp, temos o e-mail. Hoje já tivemos vários contatos de pessoas que não conseguiram acessar. Uns trocaram a senha, já não lembravam, e outros estavam usando a senha da Pearson no AVA, não funciona, então... Né? A senha do AVA é do AVA, da Pearson é da Pearson. Uns estavam colocando o e-mail completo, também não acessa. Uns questionaram como criar o e-mail do Gmail para poder acessar o Gmail. Não precisa, porque é o e-mail do estudante, né? O teu nome mais @estudante, esse já acessa direto o Gmail. E lembrando que para acessar o calendário e tudo mais, tem que estar logado no Gmail com o e-mail do estudante. O e-mail particular não acessa. Tá Tem bom, pessoal? um problema do navegador não acessar o ambiente virtual? Por enquanto, não. Todos os navegadores estão funcionando. Chrome, legal. Todos eles. O Internet Explorer, todos eles. Bacana. Acontece problema do computador pessoal impedir o acesso, Elias? Até agora não tivemos reclamação, mas caso o antivírus de vocês interfira lá, bloqueie alguma coisa, é só desbloquear o antivírus, talvez uma pop-upzinha ali liberar, né? Basicamente é isso. Coisas básicas Coisas assim, básicas do dia a dia, né? Mas não tivemos problemas ainda nesse sentido. Alguém teve algum problema?
Ele disse que trocou a senha, né? Depois não conseguiu acessar. Lembrando que se colocar o maiúsculo tem que ser maiúsculo, né? Letras e números, senão fica a critério. E aqui então está aquele passo a passo que nós passamos, né? Para você acessar ali. Já endereço. Isso, já foi lá no os cursos em andamento. Isso, para acessar o conteúdo basta clicar e aí sobre navegar. Então acho que era isso, Julius. Era isso. Então tem o teu contato ali, tem o WhatsApp, todo mundo pode acessar lá no começo, lá, né? Isso, quem quiser. Tá no meio aí, lá, ó, a gente já saiu tá ali. Ó, aqui tem aí os... O WhatsApp, o e-mail e tal. Quem precisar, pode entrar em contato. Tá bom, pessoal? Um abraço aí, sucesso e tamo junto. Obrigado, Elias. Fechou. Então, pessoal, não sei se tem dúvidas, alguma coisa que vocês querem perguntar. A colega lá no fundo, lá no começo, tinha uma dúvida lá, esqueceu, lembra aí qual que é. Diga aí. Tem uma flexibilidade nas provas de todo final de mês? Legal a tua pergunta. Deixa eu ver se eu entendi. Flexibilidade que a gente tem é a seguinte. Por algum motivo, pessoal em particular, eu perdi aquela prova que acontece lá no final da unidade curricular. Você pode fazer a prova junto com a próxima prova. Certo? Então, eu estou correndo hoje a Fundamentos da Computação e Sistema Operacional. A próxima é Comunicação Oral Escrita. Eu perdi a prova de Fundamentos naquela última sexta. Se eu quiser, eu posso deixar para fazer a prova de Fundamentos junto com a prova de Comunicação Oral Escrita. É isso? Não? Qual que é a flexibilização? É porque eu já faço outro curso e é noturno, então toda sexta-feira à noite, tipo, todo mês, uma sexta-feira, fica um pouco complicado. Eu queria saber se dá para fazer um pouco antes das 7 ou... Em relação ao horário. A gente inclusive, está pensando em propor, para caso vocês queiram fazer a prova nos 3 turnos. De manhã, à tarde e à noite, tá? Para não engessar à noite. Isso é uma coisa que a gente tem como organizar para que possa ser feito. Tá? Lembra que eu falei que se perder a prova pode trazer um atestado ou pode ir na Secretaria Acadêmica falar com a Cássia e tem uma coisinha chamada prova de segunda chamada. Você vai pagar uma taxa, se eu não me engano, de R$23 para poder fazer a prova caso perder sem um atestado médico ou, enfim, algum outro compromisso que possa ser justificado. Tá? Então, caso eu vou dar preferência para fazer a prova que, coincidentemente, deu no mesmo dia para o outro curso que tu está fazendo. Pode fazer, vem aqui, procura a Cássia, paga a taxa de R$23, R$24 e marca uma outra data para fazer a prova. Tá? Ou agenda, né? A gente vai tentar fazer, né? Acredito que vai ser possível agendar para fazer de manhã, de tarde ou à noite a prova. Tá? Ou isso. A Ana está falando que dá para fazer lá junto com a DICOI. Dá para deixar acumular. Eu não recomendo, mas pode fazer aí sem prejuízo nenhum, sem ter que pagar nenhuma taxa. Certo? O dia da prova vai ser um horário único para todo mundo ou cada um? A gente vai ter que estipular um horário, por exemplo, começa a prova às 19h30 e vai até às 22h30, que é o horário à noite, por exemplo, que tem aula aqui. Tá? Então, não vai poder ser uma coisa de agendar um horário. Eu quero fazer às 9 horas. Não, isso não tem. Das 9 até às 10, não dá para fazer. Tá? Vai ter um certo horário que vai ficar disponível para ser feita a prova. E aí vocês vão ter que se adequar ou tentar ajustar nos 3 turnos que possivelmente vai haver aí a disponibilidade. Tá? Por isso que o calendário está sendo disponibilizado para vocês com antecedência, para vocês já se programarem sobre isso. Por que a gente não coloca em horários alternados ou quando o aluno quer? A gente segue uma legislação, que é o MEC, e por determinação do MEC a gente tem que definir um horário e um dia para vocês para a realização da prova. Se alguém, no caso dela, eu faço uma outra faculdade e no dia da avaliação eu tenho outro compromisso agendado nesse dia. Então, daí a gente vai verificar como é que a gente vai proceder e pedir orientação para a mantenedora. Né? No caso, a gente vai verificar com a mantenedora do Senai como é que a gente vai estar atuando nessa função. Porque tem casos e casos. Né? Já aconteceu, por exemplo, de uma colega, uma aluna nossa, o marido sofreu um acidente e ela acabou perdendo a prova. Né? Porque ela tinha que ficar atendendo ele, dando cuidados para ele. Então, ela trouxe um atestado de que ele estava
sendo atendido por ela, e aí ela pôde fazer as provas e pôde fazer coisas da disciplina num outro horário. Então assim, vai cada caso, né? Eu estou com um problema, traz para a gente, traz para mim, procura a Ana, procura a Ana Cristina, a Ana Cravo, ou o Elias, faz chegar até um de nós aqui que a gente tenta resolver a situação aí para ajudar vocês. Outra coisa assim, ó, na nossa vivência, a gente sabe que vocês trabalham, que vocês têm família, que vocês têm N situações que acontecem na vida de vocês. Então, assim, ó, não deixem de procurar coordenação. Então, se qualquer dificuldade que vocês estiverem passando, avisem a coordenação que a gente vai tentar ajudar vocês. A gente quer que vocês concluam o curso. Então, assim, N coisas a gente vai tentar fazer para solucionar o problema de vocês. Inclusive uma possível crença de que eu não sou para esta área. Exatamente. Nós já tivemos N alunos aqui, dava até para trazer alguns casos, alguns cases nossos, de que dizia assim, eu não nasci para programação. Então, assim, quando vocês pensarem assim, eu não nasci para programação, não, você nasceu. Você é competente, você é capaz, você tem condições de conseguir concluir o curso. É isso que a gente vai trabalhar com vocês durante esses 3 anos de curso. Tá? Lembra da segunda parte do curso, que é a parte de análise? Então, assim, tem vaga nas duas áreas, tanto na parte de analista quanto na parte de desenvolvedor. Tá? Porque a gente está falando porque a gente tem aluno aqui que chega a chorar, ai meu Deus do céu, eu não entendo nada de programação. Aí eu começo a perguntar assim, como é que starta um sistema aí? Me diz em Java como é que faz. Aí o cara começa, público, estático e void, tá vendo? Já sabe. Tá, mas eu não consigo fazer isso aqui, rodar, etc. Não tem problema. Já está entendendo a estrutura, né? O core do sistema, do que precisa ser feito para programar. Se a pessoa tem grandes habilidades para ser uma levantadora de requisito, uma analista. Então, não pode querer se degolar no curso sem passar por tudo. Então, depois que passar por tudo, aí beleza. Aí pode vir dizer para mim assim, Thiago, eu não dou para isso aqui. Beleza, então vamos procurar aí outra coisa no mercado de trabalho. Porque eu acredito muito que todo mundo é capaz de aprender, tanto a programar quanto a fazer a parte de análise. Tá? Isso é um skill que, como a gente estava conversando aqui, a maioria das pessoas que sentaram aqui, vocês devem ter ouvido falar, que o futuro está para isso. É inevitável, gente. Isso é uma coisa que vai impelir todas as pessoas. Tá? Alguns de vocês devem ter filho, o meu pequenininho ele já mexe no celular, que eles já estão nascendo com isso na veia deles já. De ter contato com tecnologia, de aprender a programar, de aprender a falar inglês, de aprender a resolver um problema com o computador. Né? E assim, a gente tem que tentar o máximo possível nessas duas grandes áreas, porque esse curso eu acho que ele abrange tudo, tanto a parte de análise quanto a parte de programação. A gente tem que tentar aprender o mínimo possível. O mínimo possível já está preparando a gente para ir mais adiante. Tá? Tenho certeza que vocês fizeram a melhor escolha que podia para a carreira profissional de vocês. Eu acredito que alguns já estão trabalhando, vieram procurar só um diploma para poder oficializar o que já sabem, mas eu tenho certeza que vocês vão aprender mais. Tá? Porque a gente não deixa no superficial, não. A gente quer que vocês aprendam o core de como é aprender a programar e como é aprender a fazer a análise de um sistema. E isso muda totalmente a visão de quem já está no mercado. Tá? Porque a gente aprender a programar até é fácil, cara. Até é fácil. Aprender a sentar com alguém e entrevistar para saber o que ela precisa no sistema, isso até é tranquilo. Tá? Mas tem outras coisas por trás. Né? Como que eu vou botar isso num diagrama para um programador entender, né? Usar um pouco de COI, para o programador entender o que é que precisa ser aplicado no computador. Tá? Quanto que tem de memória no computador para que o meu sistema ocupe? Tá? São coisas que são do dia a dia, que alguns de vocês já devem ter o trato, mas que a gente vai aprender a utilizar isso da melhor maneira. Tá? Se tem mais alguma dúvida, alguém queria perguntar mais alguma coisa? Se não, usem o WhatsApp, entrem lá no ambiente virtual, acessem a gente está aqui para ajudar vocês. E como a Ana falou, a gente quer que vocês aprendam essa profissão aí. Tá, galera? Tá aqui os meus contatos. O professor Luciano queria falar alguma coisa, professor? Chega aí. O meu é bem rapidinho. Só para lembrar vocês uma coisa. O pessoal do Senai aqui é bem acessível, tá? Eu já estou no Senai há 5 anos aqui como professor. O Thiago, as Anas, tanto a Ana Cravo como a Ana Gomes, são bem acessíveis. Não deixe os problemas que vão aparecer para vocês crescerem. Na hora que você encontrar um problema, se for técnico, o Elias vai estar resolvendo. Se for didático, o professor vai estar com vocês. Contate, já tente resolver.
Se tem sugestão, alguma coisa que você achou que pode melhorar ou adaptar, repassa para o Thiago, repassa para a Ana, a gente ajusta antes que o problema cresça. Tá? Para que vocês não tenham dificuldade mesmo em fazer o curso e consigam fazer da melhor forma possível esse curso. Tá bom? O Senai é bem acessível, a gente se adapta o tempo todo para a indústria, no ambiente de educação aqui. Então, traga sugestões que a gente gosta, são bem-vindas. Tá? Conversem. Isso aí, Luciano. Obrigadão, cara. Então, é isso aí, gente. Obrigado. Tá, meus contatos aqui. Essa apresentação e esse vídeo ele vai para o ar em breve aí. Acredito que amanhã já vai estar no ar para vocês poderem acessar. Tá, os contatos aí é só procurar a gente. Muito obrigado. Tenha uma boa noite aí. Bom retorno para casa.